Olá! Esse é o quarto vídeo falando sobre um dos 11 filmes de Natal que eu assisti. E esse é o quinto vídeo da sériezinha de 12. Agora eu vou falar de Um Natal Surreal, que foi Nossa, eu ia falar foi um Natal que eu vi, não. Foi um filme que eu vi ser bastante divulgado, enfim, vários canais sempre estavam falando sobre isso. E foi trazido assim com a questão, né, de ser meio que um oposto de Esqueceram de Mim, né, porque no caso agora esquecem a mãe, não o filho. E assim, eu decidi não assistir Esqueceram de Mim para poder falar um pouco mais desse filme por ele mesmo, tá? Apesar de que eu quero reassistir Esqueceram de Mim, porque faz muito tempo que eu assisti e não lembro nada. Enfim, aí o que aconteceu? Eu gostei que, apesar de ele ter o ponto central, né, que é a situação da mãe ali, ele explora bastante questões variadas entre os outros personagens, principalmente os filhos, né? Que assim, o pai acaba não tendo grandes coisas, né? Porque mesmo quando a gente entende assim que cada um está se desenvolvendo por si só e passando a entender tipo a família como uma parte da vida, o pai não é dessa forma, sabe? Mas também não era sobre isso que eu ia falar. O que eu ia falar, a primeira coisa para mim é assim, fez todo sentido eles esquecerem ela, tá? Porque assim, a pessoa que fala em tal horário a gente vai sair daqui, quem não tiver aqui não vai, tem que estar lá em tal horário para sair dali, entendeu? E ela não tava, ela foi lá fazer picuinha com a vizinha, tá? Então, assim, eu critico ela nesse sentido, porém, assim, eu critico a família como um todo, tipo, é óbvio que eu achei péssimo terem esquecido, tipo, caramba, sei lá, como que não tava combinado quem que ia com quem, sabe? Mas também pode ser eu, né? Enfim, mas eu acho que a família como um todo realmente, assim, não sabe lidar com a comunicação, então muitas das coisas, se tivessem sido verbalizadas antes, não seriam um problema, sabe? Assim, eu gostei bastante do filme, como eu falei, mas existem alguns pontos, assim, que me desagradaram bastante. O primeiro é que, apesar de que a mãe foi esquecida e daí foi viver a sua própria aventura e tudo, que tá certíssima ela, tá? Enfim. Aí outra coisa ali, eu não sei, também não entenderia as indiretas, tá? Enfim, ela foi viver essa aventura. Achei questionável, assim, ela conseguir entrar facilmente no programa, tipo, sei lá, eu assistindo aquele filme, eu olhei e falei, cara, consigo entrar em qualquer programa de auditório que eu quiser em algum momento da minha vida, entendeu? Só tá lá. Eu não acho que seja uma realidade, né? Mas tudo bem. Mas voltando, a minha crítica quando a mãe saiu de cena, a outra pessoa que passou a cuidar de todo mundo, a tentar resolver tudo, a fazer tudo, foi a outra mãe, né? Que foi a única mulher que já tinha filhos também, né? Que foi a filha mais velha da mãe que foi se divertir, tá certo ela. Enfim, então eu achei assim, ele traz essa questão de tipo, ai caramba, eu acho que é uma crítica realmente a ao desdém que tem a essas mães que atuam, né, ali principalmente nessas situações de festa, que sempre são assim muito mais extremas, né, mas quando a gente pensa de uma maneira geral, é uma crítica ampla, né, mas que manteve essa situação. E eu volto para a questão, se tivesse se comunicado antes, nada disso teria acontecido, porque grande parte é porque estava todo mundo com aquela raiva oprimida dentro de si, né? E enfim. E daí, uma das partes que eu mais me emocionei foi realmente a conversa, né, entre a mãe e a filha mais velha, em que a filha fala, né, tipo, verbaliza finalmente que ela tem interesse em, tipo, fazer as próprias tradições, né, com os filhos e tudo. E assim, e depois eles se resolveram, né? E tipo, eles conseguiram incluir uma nova tradição para né, para essa filha mãe. Eles conseguiram, né, incluir uma nova atividade na família que pode acabar por ser uma tradição para essa filha.
E assim, gente, quem teria coragem de aparecer na TV depois da mãe falar que foi abandonada e que chegou lá completamente aleatório? E eu não iria. Tá doido? Vergonha pública?